1 Coríntios 11, 17 a 30, a gente vai estudar sobre a ceia, porque nós vamos modificar a forma e não o conteúdo. O conteúdo continua o mesmo, nós praticávamos a ceia às quartas-feiras e nós vamos mudar. Eu aprendi com o Fabinho que a gente sempre tem que deixar o suspense. Eu não vou dizer qual vai ser a mudança, vou deixar por último, para falar, vai ser a última coisa que eu vou falar, vai ser qual será a mudança. Mas o que nós entendemos é que o que será modificado é simplesmente a forma. O conteúdo continua o mesmo. Mas vamos mudar para o texto e a gente vai trabalhar algumas coisas a respeito disso. O texto diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidas quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Interessante é que de pensar a respeito da ceia, é porque há muitas pessoas, e mais uma vez eu creio que falar sobre a ceia tem muito a ver com a tradição que nós carregamos, com as obrigações que nós aprendemos, com a questão de estar sempre acostumado a fazer a mesma coisa sem entender o conteúdo. Eu creio que, mais uma vez, tem a ver com a forma, muito mais do que com o seu próprio conteúdo. Porque, se a gente perguntasse por que você precisa participar da ceia, talvez a maior parte não saiba nem por que tem que participar da ceia. Porque o fato é que, quando a gente pensa na ceia, nós temos que lembrar duas coisas. A ceia é uma obrigação, é uma ordenança, é algo que Deus nos deixou. Na verdade, Deus nos deixou duas ordenanças, o batismo e a ceia. O batismo, como nós somos batistas de fato, de carteirinha, de denominação e tudo mais, nós acreditamos por batismo, por imersão. E a ceia, essa que nós estamos participando. Agora, muitos me questionam o seguinte: André, mas tem que ter ceia uma vez por mês, e em geral é no primeiro domingo de cada mês. Eu venho de uma igreja que acontecia isso em todo domingo de cada mês, todo primeiro domingo de cada mês. Alguns outros dizem, mas eu até frequento uma outra igreja no quarto domingo do mês, porque lá serve ceia e aqui não. E isso está errado, vocês não servem ceia. Mas por que você participa da ceia? Porque é tradição, é importante, é algo que eu tenho que participar. É impossível frequentar uma igreja que não participe ceia. Eu falei, concordo com você, é impossível que não participe ceia, mas por que você quer tomar a ceia? Eu quero tomar ceia porque eu aprendi que é assim, eu gosto do pão e eu gosto do suco de uva. Eu falei assim, mas é suco de uva ou é vinho? Não, é suco de uva porque eu aprendi. Mas o que a Bíblia diz? Então, eu acho interessante porque muitas vezes a gente participa das coisas sem mesmo entender o porquê. Por que você toma a ceia?
Por que você participa da ceia? Por que tem que ser no primeiro domingo ou por que tem que ser no último domingo? Por que precisa ser aqui na igreja? Por que você não pode tomar ceia na sua casa? Qual a razão de tudo isso? Por que a gente se apega tanto à forma sem entender o seu conteúdo? Vamos olhar para esse texto e vamos pensar em algumas coisas ou alguns princípios. Primeiro, o princípio pessoal, a ceia e a transformação pessoal. Aquilo que tem a ver comigo, eu, André e você. A Bíblia diz assim, examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Examine-se, pois, o homem, ou cada um, a si mesmo. É uma transformação ou é algo voltado para mim mesmo? É algo que eu tenho que olhar para mim. Interessante que hoje em dia eu tenho achado que o cristianismo é algo voltado para o outro. Examine-se, pois, o homem, o outro mesmo, e não a si mesmo. Mas quando eu olho para o texto e o significado do pão e o significado do suco de uva ou do vinho, o que eu percebo é o seguinte: existem 3 propostas muito claras na Bíblia a respeito de uma cerimônia como essa. A primeira proposta é que não tem como chegar a Jesus e não enxergar o sacrifício. Não tem como eu chegar e participar da ceia sem enxergar o sacrifício de Jesus Cristo, sem chegar e enxergar o que Cristo fez na cruz. Mas não tem como eu olhar para Jesus Cristo e não olhar para a cruz. Não há como. Jesus é, sem dúvida nenhuma, uma figura histórica. Nenhuma dúvida de que ele é uma figura histórica. Nós vivemos 2014 anos depois de Cristo. Ele é uma figura histórica. Ele tem uma importância para a nossa história. Entretanto, quando nós olhamos para a história de Jesus Cristo, o que vem à tona é a cruz de Cristo, porque é aonde ela termina, é o significado dela. A cruz de Cristo é que para onde ele foi levado. Jesus, ele é sem dúvida nenhuma uma figura política, porque ele foi perseguido politicamente. O povo daquela época tinha bronca de toda a história política que estava por trás de Jesus Cristo. Ele não pode ser o rei de Israel. Não era este o Messias que nós esperávamos. Nós esperávamos um outro libertador. Ele é, sem dúvida nenhuma, uma figura política, mas ele é sim uma figura política que foi morto pelos seus adversários por causa daquilo que ele cria. Portanto, não dá para olhar para Jesus como uma figura política sem enxergar, mesmo como uma figura política, a cruz que ele teve como conclusão da sua própria vida. Jesus é, sem dúvida nenhuma, hoje, alguém que nós podemos olhar e dizer, é alguém que podemos estudar como um sujeito que fundamenta a religião e tem sido aquele que a filosofia tem estabelecido como base para muitas religiões. E eu acredito, não dá para chegar no cerne da fé altruísta de Jesus Cristo sem entender a sua morte. A morte de Cristo, o altruísmo de Cristo o levou à morte. Significa que se você for estudar Jesus por qualquer ângulo que você queira estudar Jesus, você vai chegar na sua cruz. Agora, se você for entender quem Jesus Cristo é, do ponto de vista de como ele mesmo se apresentou, dizendo, eu sou Jesus, o Filho de Deus, do ponto de vista de quem o próprio Deus o apresentou, este é o meu Filho amado, você não consegue olhar para Jesus e se distanciar da própria cruz. Portanto, quando nós olhamos para Jesus, a primeira proposta é que não tem como não tem como chegar a Jesus e não enxergar o seu sacrifício na cruz. A segunda coisa é que não tem como, ou a segunda proposta, não tem como olhar o sacrifício de Jesus
e entender que esse sacrifício era para erradicar o pecado, erradicar o mal. A proposta de Jesus Cristo na cruz sempre foi de pagar o preço do pecado. Ele queria nos ver longe do pecado. Porque, estando nós longe do pecado, era a única possibilidade de estarmos próximos dele. Ele paga o preço do pecado para que houvesse reconciliação com Deus. Por isso que ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Porque quando ele assume a cruz, e ele diz, eu posso, indo pela cruz, assumindo a cruz, trazer qualquer um para próximo de Deus. Porque o sacrifício erradica o mal do ser humano. Por fim, a proposta não tem como você chegar à ceia sem enxergar o sacrifício que erradica o mal. Eu não consigo chegar a uma ceia dessa e não entender que Cristo veio e veio com um propósito que era a cruz, e a cruz tinha um propósito que era erradicar o pecado, erradicar o mal da minha própria vida. Não tem como. Não tem como. Não dá para participar de um momento desse e não enxergar isso. Quem se aproxima de Deus e só enxerga o que é bom em si mesmo, não consegue enxergar a santidade de Deus, não conhece a si mesmo e não tem a mínima noção do que é pecado. Você lembra de Isaías, quando se aproximou de Deus? Assim que ele enxergou Deus, o resultado dele foi, eu me encontrei com Deus e eu conheci a mim mesmo. Ai de mim. E eu conheci o pecado, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. O pai de Sansão, quando teve um encontro com Deus, logo depois do seu encontro com Deus, ele correu para sua esposa e disse, estamos perdidos porque nós vimos a Deus. A verdade é que quando nós nos aproximamos de Deus, nós enxergamos quem nós somos, por causa da santidade do próprio Deus. E quem se aproxima de Deus e só enxerga o que é bom em si mesmo, não consegue enxergar a santidade de Deus, portanto não conhece a si mesmo e não tem a mínima noção do que é pecado. A mínima noção do que é pecado. A ceia é para quem conhece a Deus e conhece a si mesmo. Quem à luz de Jesus Cristo se examina e então come e bebe. É para quem está a fim de se tratar. Interessante é que muitos dizem, eu não vou participar da ceia porque eu estou em pecado. Eu não vou participar da ceia porque eu não estou em comunhão com Deus. Eu não vou participar da ceia porque essa semana eu fiz algo terrível. O que é que você fez, meu irmão? Você matou alguém? Você mentiu? Você roubou? Você falsificou uma assinatura? Quando alguém ligou, você pediu para dizer que você não estava? Você fez o quê? Está devendo? O que você tem que entender é que a ceia foi feita exatamente para quem está assim. É porque eu conheço Deus e eu entendo do seu sacrifício. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei que Ele quer erradicar o mal, o pecado da minha vida. Portanto, agora, Senhor, eu vou me aproximar do Senhor exatamente por causa disso. Eu posso me aproximar do Senhor exatamente por causa disso. Eu tenho liberdade e devo me aproximar do Senhor exatamente por causa disso. À luz de Jesus Cristo, eu entendo que a cruz de Cristo carregou sobre si todos os meus pecados. Eu entendo que a cruz de Cristo serviu para o Senhor trazer sobre si a minha condenação.
É à luz do sacrifício de Jesus que eu posso tratar o que eu sou. Só por Jesus. É Ele quem tem essa capacidade. Ninguém mais tem. Ninguém mais tem. Porque Ele foi transpassado, diz Isaías, pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É no relembrar do sacrifício é que eu trato os meus pecados. É no relembrar do que Cristo fez na cruz é que eu trato a maldade que há em mim. É no relembrar do pão partido e do sangue derramado, do vinho derramado, é que eu trato aquilo que está dentro de mim. Aquilo que magoa a Cristo, aquilo que o levou a carregar sobre Ele na cruz todas as minhas iniquidades. Ele foi transpassado. Ele foi moído. É isso que a cruz diz. Portanto, a ceia, ela tem um princípio e um conteúdo para que eu trate a minha transformação pessoal. A segunda característica é que a ceia também tem um conteúdo para a transformação da igreja. Olha o que o texto diz. Entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Paulo está dizendo o seguinte aos coríntios. Vou falar uma coisa para vocês, que o que eu vou falar não é bom não. Não estou feliz com o que eu vou dizer para vocês não. Pelo contrário, em vez de trazer elogios, vocês vão ficar com vergonha. Porque as reuniões de vocês, elas não fazem bem. Pelo contrário, fazem mal. Puxa, a gente acabou de ler as cartas de Jesus às igrejas, e as cartas de Jesus às igrejas são interessantes porque, apesar das igrejas, em algumas delas, as igrejas parecerem que estão fazendo super bem, Jesus chega para elas dizendo, vocês pensam que vocês são ricos, mas vocês são pobres. Vocês pensam que vocês são os tais, mas vocês não são nada disso. Vocês pensam que vocês são tricampeões do mundo, mas vocês não são nada. Nada, nada, nada. Vocês não valem nada, são um bando de Bambi. Mas o fato é que ele está dizendo assim, vocês, estas reuniões de vocês, não fazem nada bem, pelo contrário, fazem mal. E aí ele continua dizendo, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Presta atenção, igreja tem que ser coisa unida, igreja tem que ter unidade, igreja tem que ter um coração só, um só espírito, uma só mente. A igreja de vocês, ela é totalmente dividida, ela está separada, ela não está acontecendo numa integração só, vocês não estão vivendo em conjunto. Por que isso está acontecendo? O que acontece é que naquele tempo, eles não viviam a ceia, ou eles não participavam da ceia como nós não estamos participando agora, onde é um cálicezinho e um pedacinho de pão. Inclusive tem pessoas que têm me proposto que a gente mude o nome da nossa igreja, a Igreja Batista Água Viva, para a Igreja Batista Aguardente. Se a gente mudar para Aguardente, tem gente que está propondo uma ceia diferente. Em vez de ser pão e suco de uva, por uma questão mercadológica, se a gente fizesse com aguardente e toicinho, diz que ia bombar a igreja, encher para caramba. Eu falei, não, melhor não. Mas o fato é que o que a Bíblia está dizendo é que aquela igreja, naquela época, tinha muita divisão. E qual era a divisão? Eles participavam de uma festa chamada Ágape. E a festa era um junta-panelas. Eles marcavam um dia lá, que eles iam participar da ceia, e no dia que eles marcavam isso, eles juntavam as panelas. Só que tinha gente que tinha muita comida e tinha gente que não tinha comida nenhuma, que estava passando fome mesmo. E o que tinha muita comida trazia o seu caldeirão lá de comida mesmo, cheio da panela cheia, e aí ele trazia para si. Só que ele trazia e só ele comia. O outro trazia vinhos e vinhos e vinhos e garrafões, a tal ponto que a Bíblia diz que o cara saía bêbado da igreja. Boa aquela igreja. E tem outros que saíam lá mortos de fome, com a barriga fazendo barulho. Se fosse a minha, seria um barulhão, né, gente? Agora, daquele tempo, eles vêm trazendo o conceito, dizendo, escuta, a igreja de vocês está tudo errada.
Porque tem gente que sai passando mal ou bêbado e o outro sai morrendo de fome. E vocês estão errados nisso. Onde já se viu? Isso não pode acontecer. Isso não dá para acontecer. E por causa disso a igreja está totalmente dividida. O partido da barriga cheia e o partido da barriga vazia. Aqueles que seguem os que têm e os que não têm. Onde já se viu? A igreja tem que ser unida. A igreja não dá para viver nesse tipo de proposta. Para com isso. Olha para o corpo. Olha para a ceia. Presta atenção no que não está acontecendo. E aí Paulo chama atenção, dizendo o seguinte: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. E aqui uma das interpretações para discernir o corpo, não é olhar para o pão e o cálice, como o corpo de Jesus Cristo propriamente dito, mas o corpo de Jesus Cristo. Olhar para os membros. Interessante de se pensar, porque a gente tem que olhar o seguinte, é olhar para a ceia e entender que o corpo partido e o cálice derramado foi algo que Jesus Cristo fez, do qual eu e você precisamos imitar. É o que ele fez, nós precisamos fazer. A oração de Jesus, em João 17, ele diz assim: Deus, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. E da mesma maneira como o Senhor me enviou, eu os envio. Significa que o que eu fiz, que eles façam. O que eu vivi, da maneira como eu vivi, que eles vivam. Que o propósito que eu recebi, que eles recebam. E que eles cumpram. Que eles glorifiquem da maneira como eu glorifiquei. E eu glorifiquei cumprindo aquilo que o Senhor me deu para fazer. Então por isso que eles cumpram aquilo que eu estou dando para eles fazerem. Da mesma forma como Paulo diz, olha, Jesus, ele sendo Deus, ele não usou isso como algo que se lhe valesse. Ele se esvaziou, e ele esvaziou até a forma de ser obediente à morte e morte de cruz. O estágio foi seguido. Significa que nós temos que nos esvaziar até nós nos tornarmos obedientes à morte e morte de cruz. Mas não que nós vamos morrer no sentido de morrer na cruz, mas nós vamos morrer para nós mesmos para podermos alcançar o próximo. Porque o significado de salvação é uma vida tão altruísta em prol do próximo. Porque quando você lê, por exemplo, o Sermão do Monte, a principal característica do Sermão do Monte é que o cristão que é sério com Deus, ele tem a capacidade de interromper a maldade. Qual é o significado da cruz? A cruz tem a capacidade de interromper a maldade na minha vida. Foi isso que Cristo fez. O pecado já não domina mais no meu corpo mortal. Portanto, eu tenho a capacidade de interromper a maldade no mundo em que eu vivo. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Interrompam a maldade. Olhar para o sacrifício da cruz é olhar se eu tenho sido canal da propagação do amor e do sacrifício mútuo. Significa que se eu tenho promovido o relacionamento e a vida entre um e o outro. Se eu tenho promovido vida de fato. Se eu tenho promovido de fato o relacionamento sério. Portanto, quando eu vou ceiar, eu tenho que olhar para mim mesmo de forma a discernir o corpo. No primeiro momento, eu tenho que examinar a mim mesmo. Olhar para mim mesmo e ver se eu estou sério com Deus, se eu estou em pureza, se o mal habita em mim e se eu tenho tratado com o pecado de forma intensa, se eu tenho caído em tentação, se eu tenho me livrado do mal de fato, se eu tenho me mantido na integridade para com Deus. Eu tenho que olhar nesse primeiro momento e levar a sério tudo isso. No segundo momento, eu tenho que entender se eu tenho perdoado os outros como Cristo tem me perdoado. Se eu tenho tratado os meus relacionamentos de fato, na mesma medida como Cristo tem me tratado. Se eu tenho enxergado Cristo, os outros como Cristo tem me enxergado. Portanto, não dá para colocar ceia como um ingrediente de um culto normal. Ceia tem que ser um momento de reflexão intensa. Eu tenho que parar para me examinar, e eu tenho que parar para discernir o corpo.
eu tenho que parar para fazer uma reflexão muito intensa, porque ela me transforma pessoalmente, mas ela também transforma a igreja na qual eu estou inserida. Ela avalia os meus relacionamentos, ela avalia a intensidade da propagação do amor de Deus na minha vida. Será que eu tenho mantido o ódio? Eu estou com raiva de alguém? Como anda o relacionamento com a minha esposa? Porque o que Cristo fez na cruz é maior. Como anda o relacionamento com os meus filhos, com os meus pais? Eu tenho nutrido ódio por alguma pessoa da igreja? Raiva, ressentimento? A ceia tem que fazer valer. Não dá para olhar para a ceia, para os elementos da ceia e falar, cara, isso não é nada de importante. É importante e é coisa séria. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, diz a Bíblia que traz para si algo sério. Algo sério. É por isso que muitos entre vocês, diz a Bíblia, estão dormindo, estão doentes e estão fracos. Significa que tem muitos que estão fracos, não conseguem mais ter nenhum tipo de paixão por Deus ou nutrir relacionamentos com Deus porque enfraqueceram. Tem muitos que já estão vivendo a doença mesmo, já é mais do que fraqueza. Já tem coisas piores. E o dormir bíblico é morte. É a morte do seu relacionamento com Deus, pode ser uma morte espiritual, mas muitos que interpretam a Bíblia dizem que pode ter morte física mesmo. Diz que não discernir, não olhar de fato como anda a sua vida pessoal com Deus, se você não tem tirado o mal da sua vida e o mal dos seus relacionamentos, o pecado da sua vida e o pecado dos seus relacionamentos, traz uma frieza tremenda que pode levar à morte espiritual ou física. Paulo diz, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Comer sem discernir, comer sem examinar é coisa séria. É complicado. Não dá para colocar isso como anexo de culto. A terceiro movimento de tudo isso é que a ceia, ela também promove transformação na cidade. O texto diz assim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. É interessante que uma das coisas que eu tenho crido muito é que este mundo cada vez mais precisa ouvir falar da morte de Jesus Cristo. Porque é a morte de Jesus Cristo que de fato extirpa o mal dessa humanidade. A morte de Jesus Cristo que equaliza o amor na face da terra. Porque eu deixo de me amar tanto, de ter o ventre como meu próprio Deus, ou só olhar para o meu próprio umbigo, e eu passo a ter Deus como o centro do meu amor, e eu posso amar Deus sobre todas as coisas, como o próximo como a mim mesmo. Enquanto eu não aprender isso, enquanto eu não olhar para a cruz de Cristo, eu continuo sendo o Deus da minha própria vida. E eu olho para uma cidade como essa e eu percebo que uma cidade como essa cada vez mais precisa ouvir falar de Deus como o centro e a razão da nossa existência. E mais do que isso, precisa falar de que Jesus Cristo morreu na cruz. Que foi o pecado de cada um de nós que o levou para a cruz. Mas me parece que este tipo de pregação não dá ibope, ou para nós cristãos, esse tipo de pregação vai trazer uma rejeição para daquele que ouve, ou algo como aquele que ouve não vai entender nunca isso, então talvez seria melhor a gente pregar sobre outras coisas. Vamos pregar como algo de autoajuda. Você vai levantar de manhã e você vai dizer que o dia está lindo, diga o dia está lindo, o dia está lindo, e você vai ver que as coisas vão melhorar. Você vai levantar e você vai trazer para você coisas positivas, você tem que mudar a sua forma de pensar, você tem que mudar a sua forma de enxergar o mundo, você tem que trazer para você pensamentos bons, e você tem que pensar que você precisa reformular
transformar a sua mente, não se conformar, e alguns utilizam até da própria palavra, não se conforme com o presente século, mas se transforme pela renovação da vossa mente, pense diferente, e para você pensar diferente, comece a colocar coisas positivas na sua cabeça. Cara, a coisa positiva que você precisa colocar na sua cabeça é a seguinte: Jesus Cristo morreu por você, porque você é um tremendo de um pecador. Isso é positivo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Há uma esperança. Há uma esperança. Escuta, você não está perdido. Apesar do seu pecado, você não está perdido. Porque Jesus Cristo subiu naquela cruz por você. Você precisa entender isso. Você precisa pregar isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a mensagem do Evangelho é loucura para aqueles que não creem. Mas a gente vai continuar pregando. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso uma cidade só pode ser transformada enquanto a morte do Senhor é anunciada. Por que ele pede isso? Agora, coloca isso na sua cabeça. Ele diz o seguinte: vocês vão fazer essa memorial, essa cerimônia, a repetição desse evento com uma certa frequência para anunciar a morte do Senhor. Porque a tendência de vocês é esquecerem. Vocês precisam trazer isso à memória, ter isso claro sempre. E outra, vocês precisam enxergar, vocês precisam visualizar, vocês precisam estar com isso fresco na mente, porque o visualizar favorece. Então eu estou criando para vocês uma maneira de vocês visualizarem, e para que o mundo entenda o que foi feito por mim na cruz. É o meu Facebook, entendeu? Quem quiser curtir, curte. Agora o bom é quem quiser seguir. Alguns vão querer seguir. Outros talvez só tenham uma curtidinha. Outros não vão nem querer seguir, nem querer, vão me excluir, me bloquear. Mas anunciem a morte do Senhor. Porque ela precisa ser anunciada. Ela precisa ser anunciada. A ceia precisa ser celebrada, porque a morte precisa ser anunciada. Interessante isso. Você tem falado da morte do Senhor? Alguma vez você já falou? Já teve a coragem de virar para alguém no seu escritório, no seu emprego, e dizer: cara, eu preciso dizer uma coisa para você. Eu só tenho vida porque o meu Deus morreu por mim. E eu vou te explicar algo que você nunca, talvez, ache coerente ou lógico. Mas eu vou te explicar. Porque se você achar que é lógico, amém, querido. Mas talvez você nunca ache. Mas eu preciso te explicar. E você sabe explicar o que ele fez? A ceia explica. Pega um pedaço de pão e parte. Esse foi o corpo dado por nós. Pega um copo cheio de suco de uva e derrama. Esse foi o sangue derramado, o sangue de uma nova aliança. Quarta e última característica é que a ceia também tem a ver com a transformação da esperança. Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciem a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Interessante. Ele disse assim: vocês vão começar com uma cerimônia que aponta para um fato histórico que muda a vida de vocês, que aconteceu no passado. Muitos duvidaram que eu viria, mas tem um Antigo Testamento todo que apontava para que um dia
eu viria. O Messias foi pregado, foi anunciado e a sua morte foi profetizada. Vocês vão continuar pregando a respeito da sua morte. E se preciso for, vocês vão fazer como eu fiz, como Jesus fez com os discípulos de Emaús, que quando caminhava com eles, explicava a respeito do Velho Testamento, como o Velho Testamento apontava para a vinda do Messias, e como o Messias ele tinha toda a sua explicação em Jesus, e como era necessário que Jesus fosse para a cruz. E os discípulos terminavam dizendo: nosso coração não fervia enquanto caminhávamos com ele. Ele diz: vocês vão explicar tudo isso, mas vocês vão lembrar o seguinte: este mesmo Jesus, que foi profetizado uma vez que viria, um dia ele vai voltar, porque se ele veio e já pagou o preço da nossa morte, um dia ele vai voltar. E João 14 diz, é o texto da esperança: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Pois na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, porque quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também, para que aonde eu estou estejais vós também, até que ele venha um dia. Esse Jesus Cristo que veio voltará e nos levará para que aonde ele esteja, estejamos nós com ele para todo o sempre. Nós vamos celebrar essa ceia até que ele venha. Isso é esperança, é renovação, é semana, mês após mês, é tempo após tempo, lembrando do pão partido, do corpo esmigalhado, do sangue derramado, dizendo: Senhor, obrigado pela vida em Cristo. Mas um dia a gente não vai precisar mais lembrar disso, pois o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está agora na nossa frente. Está na nossa frente. E que esse dia seja o mais rápido possível. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Porque a ceia transforma a esperança. Porque eu garanto para você que tanto eu como você, nós passamos por aflições. Nós temos enfrentado muitas coisas pessoais. Porque transformar, nos transformar, ser transformado, machuca, dói. Tem coisas do nosso interior que Jesus morreu por nós, que mesmo lutando para que essas coisas não dominem mais, mesmo Cristo tendo pago todo o preço disso na cruz, para que isso morra dentro de nós, traz uma dor incrível. Nós sabemos que no mundo, esses relacionamentos que nós vivemos também nos trazem aflições. Tem dias que é difícil, do nada parece que cai um caminhão de problemas no nosso colo. Você diz: a vida ia tão bem, de repente, do nada alguém faz algo que a vida vai duf. E aí você está com um exército de inimigos na sua frente. Parece que o diabo está em pessoa, na sua frente, querendo te destruir. E às vezes está. E às vezes está. E você diz: e agora, Deus? Pois bem, lembra da ceia. Lembra da ceia. Tem dias que a gente está convivendo numa cidade, num mundo que jaz no maligno. E que não é fácil. Que não é fácil. E a Bíblia diz que não se acostumar, não amar as coisas do mundo é difícil. Que a gente não deve buscar isso. E é luta sobre luta, sobre luta, sobre luta. Não se apegar, não estar com o mesmo jeitão de tudo isso é luta.
e ainda não ter todo o jeitão disso e ter que ser ferramenta de transformação, Deus, não é fácil ser cristão. O preço é alto. Pois bem, eu sei que vocês estão pagando um alto preço. Eu mesmo disse que vocês pagariam ou passariam por aflições no mundo. Eu só peço que vocês tenham bom ânimo e renovem a esperança. Porque eu venci o mundo. Um dia eu vou voltar. Até lá saibam que eu estou com vocês todos os dias. E mesmo que vocês andem pelo vale da sombra da morte, vocês não precisam temer coisa alguma, porque eu estou contigo. A minha vara e o meu cajado consolam vocês. O nosso Deus é maior. Há uma esperança. Há uma esperança. Vamos em frente, gente. Vamos em frente. Por isso que a gente precisa da ceia do Senhor. Esse é o conteúdo, a forma. Todo último domingo do mês, às 5 horas da tarde, antes do culto da noite, a gente virá. É às 5, pá? Cadê o pá? Às 6, perdão. É às 6 da tarde. Nós vamos nos encontrar aqui. E em família, é para toda a igreja. Nós vamos celebrar a ceia, dando todo o tempo necessário para você examinar a si mesmo, para você discernir o corpo, para você avaliar a sua influência no mundo, para você renovar a sua esperança. Esse é o conteúdo e essa é a forma daqui para frente. Vamos participar da ceia?